Ok. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma aula da preparação missionária. Espero que vocês estejam bem. E para começar a aula, a Mariana Marcano, você pode fazer a primeira oração? Eu posso, nosso Pai Celestial, nós somos gratos por esse dia, por estarmos aqui nessa aula, e pedimos que a gente possa sentir seu Espírito e que possamos entender. E que eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Acho que vamos mostrar. Dá para ver minha tela? Sim, sim, dá pra ver. Como tira isso? Tá bom. Então, perfeito. Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre cumprir o seu propósito missionário. A gente falou, acho que na primeira aula compartilhamos, né, sobre o propósito missionário. O que que um missionário faz, né? Qual o objetivo dele quando deixamos nossa casa para servir em outro lugar, né? Então, alguém sabe o propósito missionário aqui decorado ou não? Eu não. Acho que não, mas tudo bem. Então, como a gente falou na primeira aula, né, o propósito missionário é de convidar as pessoas, né, a chegar a Jesus Cristo por alguns passos. Alguém gostaria de ler o propósito que está na tela? Eu posso Pode ler, Letícia. convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e em sua expiação, do arrependimento, do batismo, do recebimento do dom do Espírito Santo e da perseverança até o fim. Perfeito. Então, o propósito missionário é de convidar as pessoas a chegarem-se a Jesus Cristo, né, ajudando elas a serem batizadas, depois que elas exercem a sua fé em Jesus Cristo e se arrependem de seus pecados. Então, vocês conseguem identificar, os verbos que tem no propósito missionário? Quais verbos tem aí? Convidar, a chegar, ajudar. Uhum. Então, esses são alguns verbos, né? Convidar, ajudar, receber também. E quais são os verbos que estão ao alcance dos missionários? Qual é a parte dos missionários? Convidar as pessoas e ajudar. Exatamente. Então, esses dois verbos de convidar e ajudar estão no alcance de todos os missionários, né? Que é de convidar as pessoas. É ajudar elas a sentirem o espírito, ajudar elas a exercerem fé em Jesus Cristo, né? E ajudar elas a se arrepender. Tudo isso começa com o convite, né? Então, o convite, como nós falamos, acho que na última aula, é algo essencial para que as pessoas possam tomar iniciativa. Nós sempre estamos convidando as pessoas. Sempre, sempre, sempre. Seja para ir à igreja, para ler uma escritura, para orar, sempre estamos convidando. Então, essas são coisas que estão no alcance do missionário, estão no nosso alcance também, né? Convidar as pessoas, ajudar as pessoas. E quais são os verbos que não estão no alcance dos missionários? Por exemplo, vocês acham que receber é o verbo que está no alcance dos missionários? Receber o evangelho pelos pesquisadores? Não. Não. Então,
Quando nós convidamos e ajudamos as pessoas a chegarem-se a Cristo, isso é um papel do missionário, esse é o propósito dele, é algo que ele pode fazer, né. Quando nós convidamos as pessoas, ajudando ela, nós estamos cumprindo com o nosso propósito. Mas receber o evangelho é algo que nós não podemos fazer pelas pessoas, nem os missionários pelos pesquisadores, nem nós com nossos amigos que nós compartilhamos o evangelho, né, isso é entre eles e o Senhor. Então, algo que eu quero compartilhar sobre o propósito missionário, né, que nós sabemos que nós precisamos convidar as pessoas, que nós vamos ajudar elas a terem experiências espirituais, para que elas, por meio do Espírito, possam se converter, é para que quando nós somos missionários, nós precisamos ser pessoas convertidas no propósito missionário. Nós precisamos estar com esse propósito realmente gravado em nosso coração e nossa mente. Porque se nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, que é convidar e ajudar, o Senhor vai abençoar para que mais pessoas possam receber o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor vai fazer com que os indicadores chaves que existem na missão, que são, por exemplo, missão com membro, sacramentais, batismos. Então, quando nós cumprimos o nosso propósito, que é de convidar e ajudar, se nós estamos fazendo isso, essas coisas que estão ao nosso alcance, o Senhor vai fazer com que as pessoas recebam o evangelho dele, para que elas exerçam fé em Jesus Cristo, para que elas acreditem nele e para que elas decidam, né, serem batizadas e receber o dom do Espírito Santo. Então, quando nós, membros e missionários, estamos empenhados a fazer a nossa parte, aquilo que nós podemos fazer, o Senhor vai abençoar para que as outras pessoas possam receber isso também, né. Então mais pessoas vão aceitar receber o evangelho de Jesus Cristo, mais pessoas, nós vamos ter para ensinar, para ajudar. Então, o propósito missionário vai moldar a vida de um missionário diariamente. E não só de um missionário, acho que como membros também, né? Quanto mais nós compartilhamos o evangelho, mais pessoas vão ouvir sobre isso. Tem uma parte no Pregar meu Evangelho que fala assim: muitas dessas pessoas estão procurando um propósito na vida. Elas estão preocupadas com o futuro e com a família. Precisam sentir que fazem parte de algo, como só as pessoas que sabem que são filhos de Deus e membros de sua família eterna podem sentir. Elas querem se sentir seguras em um mundo cujos valores estão sempre mudando. Elas desejam a paz neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro. Então, nós somos que temos esse conhecimento de que as famílias podem ser eternas, né? Que Deus, nosso Pai Celestial, que Ele nos ama. Nós temos conhecimento dessas coisas, né? Nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que outras pessoas também saibam e conheçam essas verdades. Alguém tem comentários, algo que queira acrescentar até aqui? O Whitney falou para colocar o nome e a aula de vocês no bate-papo para poder marcar a presença. Então, se vocês puderem fazer isso, seria muito bom. Mas tá bom, vou passar para o próximo slide. Tá. Então, isso aqui é algo mais pessoal, mas pensem como se esforçaram recentemente para aplicar o que estão aprendendo nas aulas. Então, nessa última semana, nós falamos sobre convidar as pessoas a se chegarem a Jesus Cristo, né, que está incluso no nosso propósito missionário. Semana passada, nós falamos um pouquinho sobre o manual Pregar meu Evangelho, né, e como nós podemos aplicar ele em nosso estudo pessoal, em nossa vida. Então, pensem em como vocês estão se esforçando para aplicar o que vocês estão aprendendo nas aulas, né. Acho que a aula de preparação missionária fala muito sobre compartilhar o evangelho, né. Pensem nos esforços que vocês estão tendo para poder compartilhar o evangelho com as pessoas ao seu redor. Alguém tem alguma experiência sobre o que vocês estão aprendendo nas aulas essas semanas, que gostaria de compartilhar?
É, essa, essa semana, agora não, mas na aula de sábado, eu participei, né, lá na aula de sábado lá na sede do Instituto, né, com o professor Zaniel. Compartilhou aula conosco, falava sobre a parábola, né, do joio e do trigo. E eu gostei muito porque é tudo muito simbólico, né? E tem a explicação também nas próprias escrituras do que cada coisa significa. Uma das coisas que eu pude aprender, que eu não tinha percebido antes, é que o joio, ele não é tão maléfico assim no início do processo de crescimento, né? Ele vai ali aos poucos, né? Sufocando o trigo, matando o trigo um pouquinho de cada vez. Ele não a mata logo de vez, né? Como aprendi também, ele é uma erva daninha. Qualquer erva daninha é aquela erva que danifica outra planta, outra flor, alguma coisa assim. Então, é igual no mundo de hoje, né? O joio são as pessoas que estão fora da igreja, estão em iniquidade, né? Que estão cometendo seus erros, sabendo que estão cometendo erros. E o trigo somos nós, membros da igreja, seguindo o exemplo de Cristo, nos esforçando cada dia para ser melhor. E uma coisa que eu pude perceber também é que não significa que só porque nós convivemos com o joio, que nós temos que ser igual ao joio. Nós temos que continuar ah, nos mesmos ambientes, sabe, com as mesmas pessoas, que são, de certa forma, errados para nós, sabe? Então, como diz também que assim que o joio e o trigo terminarem de crescer, o joio será separado do trigo, o joio será queimado e o trigo será amontoado em feixes e colocado no celeiro. O celeiro, pelo que eu aprendi, é o reino celestial. Então, ah, para que nós possamos saber distinguir os lugares que nós estamos frequentando, as pessoas que nós estamos convivendo, né, no nosso dia a dia, para que não sejamos queimados como joio, mas sim contados no celeiro do reino celestial com, com nossos irmãos e nossas famílias. Muito bom, muito obrigada, Whitney. Essa semana também, né, eu tô dando aula também do seminário e do instituto também. E quando eu preparo, eu vejo tudo um pouco sobre os 2 manuais, né, do seminário e do instituto, nós falamos muito sobre, compartilhar o evangelho, né, buscar pelo Senhor, para que Ele possa nos dar a oportunidade de servir e de compartilhar o evangelho, porque isso nos abençoa. Então, constantemente eu penso como eu posso compartilhar mais o evangelho, né, além de meu exemplo, claro. E o Senhor, ele nos dá muitas maneiras de fazer isso, né. Hoje pode ser por meio de nossas redes sociais, que eu tenho muita dificuldade disso, mas tudo bem. Mas ele nos dá meio de compartilhar o evangelho a todo momento, né. E é muito bom saber que os jovens no seminário, por exemplo, tem uma aluna na minha classe que ela tinha compartilhado uma experiência que ela estava saindo com os amigos dela e do nada eles tiveram a oportunidade de ajudar uma pessoa que estava de mudança, que estava, assim, perdida na vida, sem rumo, e ela compartilhou aquilo que ela teve a oportunidade de servir, né. Então, quando nós oramos ao Senhor, Ele vai nos dar oportunidade para servir a todos os momentos, e nós vamos ser muito recompensados, né. O Espírito, ele vai estar mais forte conosco, nós vamos ter uma conexão maior com o nosso Pai celestial. Então, compartilhar o evangelho, servir as pessoas vai nos fortalecer. É isso que os missionários estão constantemente fazendo, né, ajudando as pessoas e se fortalecendo, fortalecendo sua fé, seu testemunho. Então, quando nós aplicamos aquilo que nós aprendemos, nós vamos ser nutridos, vamos ser fortalecidos espiritualmente. Perfeito. Então, imagine que você tem um amigo que não é membro da igreja. Quando ele pergunta o que você vai fazer naquele dia, você menciona que vai participar de uma aula de preparação missionária. Seu amigo então pergunta: o que os missionários fazem?
O que vocês responderiam que os missionários fazem? Qual é o propósito dos missionários que vocês aprenderam durante essas aulas de preparação missionária? Como vocês explicariam para um amigo? Eu diria que os missionários são jovens que se voluntariam, né, para servir em outro lugar e ajudar as pessoas a pregar o evangelho e ensinar as pessoas sobre o evangelho. Então, basicamente isso. Muito bom. Mais alguém? Como vocês responderiam para um amigo de vocês? Bom, que a Thaís falou, né? Os missionários, eles são os jovens, né, que se voluntariam a pregar o evangelho, a ajudar as pessoas. Quando eu era criança, né, pelo que eu convivi com missionários e sisters quando eu era criança, eram sempre todos muito felizes, né? Independente do dia, independente da hora, de noite, de manhã, de tarde, todos estavam sempre muito felizes, né? E acabavam contagiando, né? Eu e minha família. Então, eu diria também que são jovens que levam a felicidade, jovens que levam a alegria a todo canto que passam. Porque é isso que nós sentimos quando nós estamos com eles, né, no caso. Sim, obrigada. Eu testifico das palavras de vocês. Realmente acho que não teve um momento na missão em que eu estava realmente mal ou triste. Claro que tem momentos muito difíceis, mas na missão era muito mais fácil ter um sorriso no rosto, né? O meu presidente de missão, ele ele falava que na missão tinha 2 regras. A primeira regra é que a gente não podia morrer, e a segunda regra é que a gente tinha que sempre sorrir, né. Nós estamos representando Jesus Cristo, né, tem coisa mais alegre do que isso, né, compartilhar seu evangelho, suas boas novas. Estamos representando Jesus Cristo. Isso já é um motivo de nos trazer a maior alegria no campo missionário. Então, quando o amigo pergunta, né, se algum pesquisador na rua perguntava o que que a gente fazia, o que que a gente era, nós falávamos que éramos representantes de Jesus Cristo. Então, os missionários são representantes de Jesus Cristo, representantes autorizados dele. Eles estão convidando as pessoas a serem batizados, a se arrependerem de seus erros, né, a ter uma vida nova no Evangelho de Jesus Cristo. Então, o missionário, o propósito dele é de ajudar as outras pessoas, de servir a outras pessoas. Acima de tudo, eles estão representando Cristo, né? Estão sendo felizes com esse chamado. Acho que foi um chamado que me trouxe muita alegria, me trouxe muita felicidade, né? Aquele discurso que o apóstolo disse, né? Somos membros da Igreja da Alegria. E representar ele tem que trazer ainda mais essa alegria em nossas vidas. E com certeza faz nossa missão ser um pouco mais leve. Alguém gostaria de ler essa citação do presidente Christopherson? Eu Eu posso. pode ler. Ah, tá. Não ignore o capítulo 1 do manual Pregar Meu Evangelho e sua pergunta: qual é o meu propósito como missionário? Internalize o propósito de trazer as pessoas para Cristo, por meio dos princípios e das ordenanças do Evangelho restaurado. E você compreenderá que o empenho de compartilhar o Evangelho não é um programa, mas uma causa, a causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém gostaria de compartilhar algo sobre essa citação? Quando eu li, né, esse discurso pela primeira vez, foi justamente numa aula também de preparação missionária com o presidente Wesley, né? Ele fez a seguinte pergunta: o que significa a palavra internalize, né? O que significa internalizar o propósito? Eu fiquei refletindo e cheguei à conclusão de que internalizar
né, seria enraizar, né, dentro de nosso coração, dentro de nossa mente, o propósito de trazer pessoas para Cristo, porque esse é o nosso propósito aqui na Terra, levar as pessoas a Cristo, trazer as pessoas ao arrependimento e ajudá-las a se fortalecerem aqui na Terra, tanto espiritualmente, mentalmente, fisicamente. O nosso propósito é ajudar as pessoas e voltarmos à presença do Pai Celestial com nossas famílias. Então, internalizar o propósito seria enraizar tudo aquilo que nós aprendemos, né? Tudo aquilo que nós sabemos e aprendemos durante nossa vida em nosso coração, em nossa mente, para colocarmos em prática, tanto no campo missionário quanto fora dele também, né? Então, eu acho que é isso. Eu achei bem interessante essa parte. Muito bom, obrigada. Gostei do que você falou, né? Sobre realmente ter isso enraizado no nosso coração. E quando eu falei sobre sermos convertidos, né, ao nosso propósito missionário, acho que isso tem muito a ver também com essa palavra de internalizar, né? Porque se nós somos convertidos a algo, né, conversão é aquela mudança de coração, é o desejo de fazer melhor, né, fazer diferente do que antes. Então, se nós internalizamos o nosso propósito missionário, se nós enraizamos isso no nosso coração, realmente estamos convertidos a ele, é como eu falei, o Senhor vai abençoar para que todas as coisas sejam feitas da maneira dele, né? E isso vai nos trazer poder. E eu gosto muito também no final que fala que o evangelho não é um programa, mas uma causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No inicinho do programa Evangelho, na introdução, fala que essa obra é do Senhor. Nós estamos tendo autoridade para poder agir em nome dele, em nome de Jesus Cristo, né? Para poder ajudar a compartilhar o Evangelho dele. Então, é uma causa, não é um programa. Nós somos literalmente designados e recebemos autoridade para fazer parte da obra de Deus, para ajudar Ele na obra dele, né? E essa obra não vai ser frustrada por ninguém, né? Só o Senhor pode dizer o dia que vai acabar essa obra, né? Então, nós vamos ajudar o Pai Celestial. Nós estamos ajudando Ele. E por isso que se nós somos convertidos, nós enraizamos o nosso propósito, que é por isso que nós vamos servir, por causa de nosso propósito. Se nós seguimos isso, né, o Senhor vai nos abençoar. Ele vai nos fazer ser cada vez mais convertidos ao seu evangelho restaurado. Então, sobre como internalizar esse propósito pode afetar o seguinte. Tem alguma. Então, como internalizar esse propósito pode afetar a seguinte maneira. Ó, é a seguinte, a maneira como você se prepara para uma missão. Torna disso um hábito de falar do evangelho. Uhum. Podemos começar isso desde já, né? Todos nós, antes de fazer uma missão e depois que voltamos também, compartilhar o evangelho. Então, internalizar isso vai afetar diretamente nas nossas ações como missionário. Eu lembro que meu presidente de missão falava que se nós cumprirmos nosso propósito, nós vamos ser melhores missionários, né? Nós vamos até saber falar melhor com as pessoas, vamos saber prestar melhor nossos testemunhos, vamos saber apresentar as mensagens, as lições de uma maneira melhor também, com o Espírito do Senhor. Então, a maneira que nós enraizamos, né, enfatizamos o propósito em nossas vidas, isso vai afetar diretamente a maneira que nós somos como missionários e o poder que nós vamos ter na missão também. É muito fácil você, sendo missionário, você ver uma, um outro missionário que não está cumprindo seu propósito como missionário. Você vai ver que ele não tem muitas vezes poder na maneira de falar, de se expressar ou de compartilhar seu testemunho, na maneira que ele age. E como nós enfatizamos, né, nós enraizamos o propósito em nossa vida, em nosso coração, isso afeta a maneira que nós vamos agir como missionários, nas nossas ações, nosso exemplo. Então, aqui tem. Opa, a tela ficou preta? Não, Não. Dá pra ver?
Sim. Oxe, pra mim tá tudo preto. Enfim. Então, aqui nós vamos ler essa parte da aula, seu encargo de ensinar o evangelho restaurado. E tem duas atividadezinhas. Motivos pelos quais convidamos outras pessoas a se achegarem a Jesus Cristo e o que podemos fazer para ajudar outras pessoas a se achegarem a Jesus Cristo. Eu não sei se eu posso abrir aqui. Vocês têm o Pregar Meu Evangelho no físico ou no aplicativo? Eu vou abrir. Amém. Então, é essa parte aqui. Seu encargo de ensinar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Então, vou dar uns 5 minutos, pode ser, para vocês estudarem essa parte e depois podem responder essas duas atividadezinhas. Todo mundo conseguiu achar? É qual parte mesmo? Qual tópico? Olha, é o primeiro capítulo, capítulo 1, cumprir seu propósito missionário. Aí é só descer aqui. Eu quero ver o título. Aqui. Todo mundo conseguiu achar? Eu ainda não consegui. Sério? Deixa eu ver se eu consigo. Sabia que na Biblioteca do Evangelho, Eu acho que no físico é mais fácil, porque tá na mesma é página, bem isso. na mesma folha. Eu tô vendo no físico. Acho que não em todo mundo tem o físico. Mas dá pra ver aqui a minha tela, no Manuais e Chamados? Sim. Aí é só clicar aqui, aí aqui tem o Pregar Meu Evangelho. Ó, na verdade, Chamados da Missão, aqui. E aqui tem Pregar Meu Evangelho. E você vai abrir aqui, capítulo 1, cumprir seu propósito missionário. E é essa parte aqui. Seu encargo de ensinar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Ah, Olha, sim, eu achei que eu tava descendo muito. Aí eu tava lá embaixo procurando no final. Obrigada. nada.
Quando terminarem, pode me falar. Eu já terminei. Bom, Terminei também. bom, acho que a gente pode continuar. Então, com base no que vocês conseguiram estudar agora, podem me falar alguns motivos pelos quais convidamos outras pessoas a chegarem a Jesus Cristo? É, eu marquei aqui algumas partes do tópico, e aí ele fala que alguns motivos, logo no começo, no segundo parágrafo, ele fala que muitas pessoas estão procurando um propósito da vida, estão preocupadas com o futuro, elas precisam ter um sentimento de pertencimento, e querem se sentir seguras também no mundo. E aí elas desejam paz nesse mundo e vida eterna no mundo vindouro. Então, é um dos motivos, esses motivos, na verdade, são alguns pelos quais a gente convida as pessoas a se chegarem a Jesus Cristo, para dar um propósito para a vida dessas pessoas, às vezes, né, para exatamente isso, suprir, às vezes, alguma dúvida, alguma coisa que falta na vida delas. Obrigada. Mais alguém gostaria de compartilhar? Ah, aqui no último, no último parágrafo, né? Acho que penúltimo, no último, fala assim, né? Você convida as pessoas a chegarem-se a Cristo para se converterem a Ele e a seu Evangelho restaurado. Ao aceitarem esse convite, elas terão mais felicidade, esperança, paz e propósito. Então, eu acho que, de acordo com isso que a Thaís falou, né? Muitas pessoas hoje em dia no mundo estão perdidas, estão procurando o seu propósito aqui na vida, ou querem ter esse sentimento de pertencimento, né? E a partir do momento em que elas aceitam o Evangelho de Cristo, elas passam a ter esse sentimento de pertencer a algo, a pertencer a um grupo de pessoas com o mesmo propósito que elas, sabe? Então, a partir desse momento, a pessoa começa a ter mais felicidade, paz, né? Paz consigo mesma, e ela consegue desenvolver mais seu propósito aqui, já que ela já vai ter em mente o que ela pode fazer e o que ela deve fazer. E, Bom, e também fala que muitas pessoas estão afastadas da verdade porque não sabem onde encontrar, né? Então, os missionários é, são esse, são esse, fazem esse papel muito bem, né? De procurar as pessoas e tudo mais. E às vezes as pessoas simplesmente não sabem onde encontrar, porque, na verdade, às vezes não sabem nem o que é isso que falta, né? Então, trabalho muito importante. uhum. É, uma coisa que, pelo menos pra mim, né, pessoalmente, quando eu estava na missão, uma coisa que eu queria, né, que eu sabia, que eu queria que as pessoas soubessem também, era ter conhecimento da expiação de Jesus Cristo. Gente, poucas pessoas no mundo sabem que Jesus Cristo, ele teve um sacrifício antes da cruz. Poucas pessoas sabem disso, fora do evangelho. As pessoas acham que a maior dor que Jesus Cristo sentiu foi na cruz, mas elas não sabem que foi quando ele estava no jardim do Getsemane, quando ele orou e pagou pelos nossos pecados. As pessoas não sabem ou nunca ouviram falar da palavra expiação. Elas não sabem o que significa.
né, e compartilhar isso com as pessoas, que expiação era que Cristo tinha pagado pelos pecados dela, e que graças a esse sacrifício elas também poderiam ser livres de seus pecados, era uma gratidão imensa. Compartilhar sobre a expiação de Jesus Cristo com as pessoas, né? E eu já li essa frase em cima da imagem, né, do sonho de Leí, que fala que à medida que o seu entendimento e o testemunho do Salvador e de sua expiação crescerem, o seu desejo de compartilhar o evangelho vai aumentar também. Então, quanto mais eu sabia da expiação de Jesus Cristo, mais eu queria que as pessoas também soubessem disso. Isso era um motivo pelo qual eu convidava as pessoas a se aproximarem de Jesus Cristo, para que elas soubessem que se elas se arrependessem de seus pecados, a misericórdia de Cristo também estaria sobre elas, né, e o peso das costas delas seria tirado, né. O Senhor Jesus Cristo estaria ali carregando o jugo delas junto com elas. Então isso era o motivo, né, saber de Jesus Cristo, conhecer Ele, saber o título que Ele carrega de nosso Salvador, né. Eu queria que as pessoas também soubessem que elas tinham um Salvador, que Ele não é limitado para um grupo de pessoas, mas para todos que o buscam, né, que o procuram, que aceitam o nosso convite de segui-lo. E o que nós podemos fazer para ajudar outras pessoas a se achegarem a Jesus Cristo? Nós compartilhamos o evangelho, né, falamos da igreja muitas vezes para elas. O que mais nós podemos fazer para ajudar as outras pessoas a se achegarem a Jesus Cristo? Eu acho que uma coisa muito importante também é criar metas com a pessoa, porque isso motiva mais ela a conhecer e se aprofundar no evangelho e querer se chegar cada vez mais ao Senhor. Como uma meta de ir no templo para casais, né? Isso é muito interessante. Muito bom. Obrigada, Letícia. Mais alguém? Aqui também fala que, né, além de pregar e de ensinar o evangelho, e prestar o testemunho, tem também que tá falando sobre convidar aquelas pessoas a se comprometerem mesmo, né, a viver de acordo com os ensinamentos e também ajudar e acompanhar para cumprir os compromissos que as pessoas assumem. Porque quando elas começam a aprender sobre a igreja, alguns hábitos, algumas coisas têm que ser deixadas para trás. Então, nesse caso, acho que é o papel dos missionários também de estar ali, de ajudar nesse sentido, de incentivar também. Sim. Algo que eu sinto muita saudade, acho que eu vou sentir muita saudade mais ainda no futuro, é que quando você é missionário, você pode prometer bênçãos em nome de Jesus Cristo, né. Então, vocês falando sobre compromisso, nós convidamos, né, como missionários, sempre convidamos as pessoas. E sempre quando convidamos as pessoas, nós prometemos uma bênção se elas cumprirem aquele compromisso. Então, algo que eu senti muita falta e que eu sinto de não poder fazer isso, né, mas é que nós estamos autorizados a prometer bênçãos em nome de Jesus Cristo, né. Então nós podíamos prometer em nome de Jesus Cristo que se a pessoa cumprisse tal compromisso, ela teria tal bênção. Então acompanhar essa pessoa, né, dar o braço para ela, ajudar ela, né, a ter o conhecimento que nós temos, a sentir o que nós sentimos. Então, isso era uma coisa que trazia muito poder para as nossas lições, quando nós prometíamos algo em nome de Jesus Cristo, né. Então, isso é algo de muito poder. O Senhor está nos autorizando a exercer essa autoridade, né. E tem uma parte que é no capítulo depois desse que a gente leu, que fala: "Além da autoridade, você precisa de poder espiritual para cumprir seu chamado". Deus concede poder espiritual à medida que você trabalha consistentemente para fortalecer o seu testemunho dele, de Jesus Cristo e das verdades que o Evangelho ensina. Ele concede poder espiritual quando você ora, estuda as Escrituras e procura cumprir seu propósito missionário. Ele fornece poder espiritual à medida que você se esforça para guardar seus mandamentos e os convênios que fez quando recebeu as ordenanças de salvação. Então, nós vamos ter um testemunho fortalecido de nosso Pai Celestial, de Jesus Cristo e das verdades do Evangelho.
né. Então, o poder que nós temos na missão é muito grande. Por isso que eu falei que nós na missão vemos a diferença de um missionário que tem realmente o poder e aquele que não tem. Daquele que se empenha em cumprir seu propósito de guardar os mandamentos, de seguir as regras, daqueles que não estão preocupados com isso. Então é muito diferente, né, e nós vamos poder ajudar mais pessoas se nós estamos empenhados a cumprir, né, essas coisas, esses requisitos. Perfeito. Então, de que maneira seguir o Salvador trouxe mais felicidade, esperança, paz e propósito para você ou para as pessoas que você conhece? Acho que a gente tende muito a lembrar de Salvador, mais em momentos de dificuldades e quando a gente está passando por alguma situação difícil, né? Mas, às vezes, quando acontece alguma coisa, não que seja uma experiência ruim, mas às vezes saber que a gente pode contar com o Pai Celestial, tal, que Ele sempre pode nos ajudar, de saber que Ele está aqui pra gente, acho que me dá uma esperança também, né? Que eu tenho alguém para confiar mesmo quando acontece algo, ou quando não acontece, quando fazer uma oração. Acho que saber que eu tenho, que por seguir o Salvador, tenho o privilégio de falar com Ele a momento, me deixa mais feliz, me deixa mais esperançosa. E em momentos de dificuldade, você faz. Bom, obrigada. Mais alguém? Acho que antes da missão, realmente não poderia diferenciar, né, esses sentimentos de felicidade, de esperança, de paz, propósito. Pra mim estava meio tanto faz. Mas é tão diferente quando nós estamos na missão, nós estamos focados em seguir Jesus Cristo, em seguir seu exemplo e ser o exemplo para as outras pessoas, né. Isso me transformou completamente. O evangelho de Jesus Cristo, mudou a maneira que eu quero viver, mudou a maneira que a discípula de Cristo que eu quero ser, né, como eu quero servir a Ele, a quem eu vou servir. E conhecer o evangelho de Jesus Cristo, conhecer o plano que o Pai Celestial tem para nós, me traz todos esses sentimentos, né, não é mais confuso para mim. Me traz a felicidade, me traz a esperança, a paz, né, eu tenho um propósito aqui na terra. Eu sei qual é o meu propósito aqui, e eu sei para onde eu vou, e isso depende das minhas escolhas. Então, isso me traz muito conforto, né? Conhecer Jesus Cristo, o evangelho dele, o plano que o Pai Celestial fez para nós, saber que Cristo é nosso Salvador, que eu posso me arrepender de meus pecados, né? Que ele vai carregar os meus fardos comigo, que ele não vai me deixar sozinha. Então, isso me aproxima mais dele, né? Fortalece o meu conhecimento que eu tenho dele. E todas as pessoas podem sentir dessa forma também, né? Nós podemos ajudar elas a saber dessas coisas também. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele me orienta. Eu sei exatamente quem eu sou, eu sei que eu tenho um Pai Celestial amoroso, eu sei que Cristo ele veio aqui, ele pagou pelos meus pecados, que ele vive, eu sei que as famílias elas podem viver para sempre, que o Evangelho foi restaurado. Então, eu sei dessas coisas porque eu decidi seguir a Jesus Cristo, porque eu decidi compartilhar isso também com outras pessoas. Então, eu também pude sentir, essas mesmas coisas que eu compartilhava, né, com as pessoas. Alguém tem comentário, gostaria de falar algo? Passar o próximo slide, então.
Então, essa prática é um convite para vocês, para memorizar o propósito missionário. E eu falei que a gente sempre fala nosso propósito missionário na missão, né? E vocês praticando o propósito missionário vai fazer com que vocês lembrem do propósito de vocês, não só como missionários, mas como membros e discípulos de Jesus Cristo, de convidar todas as pessoas a se aproximarem de Jesus Cristo, para que elas possam ser batizadas, receber o dom do Espírito Santo e perseverarem até o fim. Esse também é o nosso papel como discípulos de Cristo, convidar as pessoas, né, ajudar elas a sentirem esse amor que o Pai Celestial tem por nós. Então, o convite essa semana é para que vocês possam memorizar o propósito missionário. E na próxima semana, gostaria que algum de vocês pudessem falar, compartilhar com a gente o propósito missionário. Então, vocês aceitam esse convite de alguém compartilhar o propósito missionário na próxima aula? Não sei, não. Pra memorizar tudo. É facinho, É, pra quem já serviu 1 ano e meio, é fácil. Pensar. mas acho que dá, hein? Aceitam o convite de memorizar o propósito missionário? Vou deixar essa pro. Como é que é, Christian? Que isso. Vou tentar. Não garanto, mas vou tentar. Perfeito. Mas a maneira que vocês leem e memorizam o propósito missionário, isso vai estar enraizado na mente e no coração de vocês. Vocês vão saber exatamente o que fazer, exatamente o que compartilhar com as pessoas, né, quando eles precisarem da ajuda espiritual de vocês. Então, memorizar o propósito missionário e sempre sejam atentos nas oportunidades que o Senhor dá para vocês de compartilhar o Evangelho, de cumprir esse propósito, de convidar alguém a ir à igreja, a assistir uma aula do Instituto, a uma atividade, a ler o livro de Mórmon. Então, quanto mais vocês lembram do propósito missionário, mais oportunidades de cumprir ele o Senhor vai dar a vocês. Então, esse também é um convite para que você estabeleça uma meta relacionada ao que a gente estudou hoje. Então, sobre tudo que nós falamos, vocês podem fazer uma meta pessoal que vocês vão colocar em prática essa semana sobre o que a gente estudou. Então, uma meta pode ser decorar o propósito missionário, viu? Já colocaria essa daí. E também, aqui tem alguns outros convites de continuar praticando e memorizando o propósito missionário. Desculpa. Compartilhe com um membro da família ou um amigo que você memorizou. Pense em algo que faça parte do propósito missionário e que você já fez ou pode começar a fazer. Visite a página Compartilhar o Evangelho e procure ideias que possam ajudá-lo a compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Em espírito de oração, pense em uma pessoa que você quer ajudar a se aproximar de Jesus Cristo e a vivenciar as bênçãos do seu Evangelho. Defina o que você vai fazer para ajudá-lo. Por exemplo, vou orar por essa pessoa e convidá-la para ir à igreja no próximo domingo. Então, essas são algumas ideias que nós podemos ajudar na obra do Senhor, não como missionários, mas como discípulos de Cristo, né? Como membros de sua igreja. Podemos orar por alguém, podemos ajudar essa pessoa a sentir o amor do Salvador, podemos ler uma escritura com elas, convidar elas para uma aula na igreja, para sacramental, para um instituto. Então, isso são algumas ideias, algumas sugestões, né, de como nós podemos compartilhar o evangelho. Então, compartilhar o evangelho vai ajudar vocês a serem missionários, membros missionários. E no futuro, missionários de verdade, com plaquetas. Então, aqui, como sempre, no final da aula, tem a meta de vocês. Então, a meta pode ser decorar o propósito missionário e a ação que vocês vão realizar, né? Pode ser tipo, todo dia eu vou ler o propósito missionário, todo dia de manhã eu vou recitar o propósito missionário.
e um plano para alcançar essa meta. Então, o propósito missionário realmente mudou a minha missão. Não só decorar ou memorizar o propósito missionário, mas realmente me converter ao propósito missionário, né? Enraizar ele na minha mente, no meu coração, me ajudou a ser uma missionária mais bem-sucedida. Me ajudou a ter o maior desejo de compartilhar o evangelho, né? Eu queria saber mais sobre Jesus Cristo, eu queria que as pessoas soubessem mais de Jesus Cristo, né? Então, quando nós convidamos e ajudamos as pessoas, elas vão receber o evangelho. Então, nós vamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para levar mais almas ao seu reino. E na próxima aula, nós vamos começar o capítulo 2 do programa Evangelho. Eu amo esse capítulo, é um capítulo muito bom, que é examinar as Escrituras. E, nossa, eu amo as Escrituras. Eu aprendi, desenvolvi esse amor na missão. E começou lendo esse capítulo do programa Evangelho, que é o capítulo 2. Então, vocês podem ler esse capítulo durante essa semana também, ver um pouquinho sobre o que nós vamos falar, que vai ser muito bom, vai ser muito especial. E também, para finalizar, alguém pode ler essa citação do presidente Nelson? Posso ler. A doutrina pura de Cristo é poderosa. Ela muda a vida de todos que a compreendem e que buscam implementá-la em sua vida. Pode compartilhar o que você sente a respeito dessa citação? É, o que eu sinto, Uhum. eu não sei bem o que eu sinto, né? Mas realmente, quando a gente deixa Cristo prevalecer em nossa vida, não tem, não tem como permanecer da mesma forma. E é o que ele fala aqui, ela muda a vida de todos os que a compreendem e que buscam implementá-la em sua vida. Então, é isso. Bom, tem uma citação do presidente Paul K. Packer, no programa Evangelho, que ele fala: a verdadeira doutrina, quando compreendida, modifica atitudes e comportamento. Então, esse é o poder que o Evangelho de Jesus Cristo tem sobre nós e sobre todas as pessoas, né? De mudar as nossas atitudes e o nosso comportamento. E na missão eu pude perceber isso, porque lá eu sabia que eu queria ser uma pessoa melhor, eu queria ter melhores atitudes, eu queria ter melhores pensamentos, ações, eu queria ser uma pessoa melhor, porque eu estava representando Jesus Cristo. E lá na missão eu vi muitas pessoas sendo convertidas ao evangelho e sendo pessoas diferentes, sendo pessoas melhores. Elas estavam mais parecidas com o Salvador delas. Não tem lugar no mundo que nós vamos ser mais semelhantes a Jesus Cristo do que na missão. Nós vamos estar realmente mais perto dos céus. O Senhor vai nos dar poder para compreender o evangelho, para compreender sua doutrina. E nós vamos compreender. O Senhor vai nos abençoar. Ele vai abençoar cada um de vocês. E a missão, ela nos muda, né? Se nós estamos abertos para isso, ela vai nos mudar, para sermos pessoas melhores, para sermos mais semelhantes ao nosso Salvador Jesus Cristo. E principalmente para sermos pessoas mais convertidas. O Senhor vai nos ajudar a sermos melhores discípulos de Jesus Cristo, e nós vamos querer isso também. Então, eu realmente sou muito grata por ter servido uma missão. Sou grata pelo propósito missionário que me ajudou e me fortaleceu. Me ajudou a ser uma missionária muito melhor. E realmente ter o poder de Cristo para me ajudar na obra dele. E eu pude ver a sua mão na minha missão, me guiando. E vocês gostariam de compartilhar algo? Gostariam de fazer algum comentário? Não? Tudo bem. Então, é essa aula que eu deixo com vocês e faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Espero ver vocês na próxima semana também. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem também mandar mensagem para mim.
sobre a aula ou qualquer coisa. Mas, Samuel, você pode oferecer a última oração? Oi, 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 tá me ouvindo? sim. Bem, vou fazer. Licença. Nosso querido bondoso Pai Celestial, Pai, que o Senhor possa estar constantemente nos abençoando sempre e que nós a cada aula possamos aprender cada dia mais e que possamos um dia estarmos compartilhando o Evangelho para essas pessoas ao redor do mundo, ajudando cada uma delas a chegarem-se a Cristo e a receberem as bênçãos através de sua expiação, Pai. Que o Senhor possa abençoar essa semana, que possamos estar dignos para voltar para sua santa casa no próximo domingo. Essa oração é no chamado Filho de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, gente. Até semana que vem. Até.